Fique por dentro agora do que está mitando na internet, as manias das redes sociais e os Trend Topics Web Repórter. Conectado via rede digital. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma edição do Jornal de Campina Grande. Eu sou Arquimedes de Castro e a partir de agora vou trazer para você uma análise crítica sobre as principais notícias do dia. Vamos começar falando sobre esse reposicionamento político que está acontecendo com o presidente Jair Messias Bolsonaro. O Centrão está tentando moldar o presidente à sua imagem e semelhança. Mas o Jair de sempre, resiste principalmente em abandonar a extrema-direita. Porque não há dúvida que o governo de Jair Bolsonaro é um governo de direita. Entretanto, existem algumas matizes, algumas tonalidades de direita, como também tem na esquerda, não é? E alguns dos mais próximos aliados do presidente são indivíduos que estão na extrema direita, no extremo do espectro político, com ideias reacionárias, ideias polêmicas, ideias que geram conflitos na sociedade. São temas que não são consensuais, sobre os quais não existe negociação e, portanto, geram atritos, geram muito calor político na discussão. E esses membros da extrema-direita são proeminentes no governo e possuem cargos importantes. Não que o governo de Jair Bolsonaro seja todo formado pela extrema-direita, não é. Tem militares, muitos militares, e agora tem cada vez mais políticos de centro-direita. Políticos que tentam se encaixar dentro das circunstâncias políticas e abandonam, sempre que necessário, ideologias extremistas, ideologias que geram conflito. Então, é possível dizer que a pressão hoje exercida sobre o presidente da República, que controla o orçamento executivo, é feita primeiro pelo presidente da Câmara dos Deputados. O Lira, Arthur Lira, é um aliado do presidente, do Partido Progressista, mas não é, assim, por assim dizer, uma pessoa que compartilhe de opinião de extrema-direita, que cultive a ideologia da alt-right. Então, ele está buscando aí, de alguma maneira, flexibilizar os muros ideológicos que separam o presidente do resto do país. Porque na maioria dos brasileiros não são de extrema-direita, não são reacionários. Tem um pessoal, mas não é todo mundo. A maioria dos brasileiros, da opinião pública, se forma ali entre a centro-direita, a centro-esquerda, não é extremista. E apesar de existir um movimento que empurra muitos políticos, muitos eleitores para a extrema-direita, é evidente que nós não temos uma pátria formada por reacionários. Não é bem assim. Tem um pessoal, mas não é a maioria, é minoria. É bem pequeno mesmo. É algo menor
que 5% dos eleitores, eu diria até menos. Como também são poucos de extrema esquerda. Os comunistas, aqueles radicais, não é? Estão no espectro político à esquerda e são minoria, coisa de menos de 5% do eleitorado. A grande maioria dos eleitores do Partido dos Trabalhadores está na centro-esquerda. São socialistas, democratas que defendem causas sociais, mas não são de extrema esquerda. Mas é óbvio que essas figuras extremadas, radicais, militantes, possuem um poder sedutor nos seus discursos. E é o caso, por exemplo, dos membros do governo de Jair Messias Bolsonaro, que explicitam nos seus comentários, nas suas entrevistas, nos seus posicionamentos, nos seus gestos e símbolos, uma ideologia radical, até muitas vezes fora do espectro político democrático. Porque, como você sabe, existem aqueles que fazem política de uma maneira bem diferente do que se pensa política dentro de um Estado democrático de direito. O que o Centrão quer é que o Jair só dê atenção, só coloque nos postos-chave do governo as pessoas que estão nesse espectro democrático e republicano, que respeitem o Estado democrático de direito. E tem umas figuras que não são bem assim, são figuras muito autoritárias e que pregam ideologias radicais. Isso prejudica sobremaneira a imagem do presidente da República, gerando muita oposição. Uma oposição ferrenha, uma oposição que não arreda o pé, não cede, não negocia, e que esses de extrema direita, esses radicais, eles terminam influenciando o presidente da República para tomar uma série de decisões que têm se acumulado durante esse período de pandemia e causado muitos problemas. Há quem diga que essas decisões ideológicas, autoritárias, que buscam desmerecer o conhecimento científico, partindo para uma criação de um discurso que quer ganhar o debate a qualquer custo, mas que nesse caminho usa de tudo que é mentira que estiver disponível, faz associações infundadas, apresenta dados irreais, notícias falsas, distorce algumas declarações, tudo para provar que está certo. Quer dizer, é uma estratégia retórica que muito eficiente do ponto de vista de comunicação, mas no mundo político não é só comunicação. Na política é preciso haver algum entendimento entre quem está jogando, entre os players que estão jogando. E nesse momento, o grande desafio de Jair Bolsonaro é escolher entre deixar de ser sempre o que foi, deixar de ser aquilo que sempre foi e mudar para uma nova perspectiva, ou continuar do jeito que está e enfrentar os problemas que se acumulam, talvez sem o apoio do Centrão. Vamos às manchetes das principais notícias de hoje.
Vamos às manchetes nacionais, começando com os destaques de hoje da Folha de São Paulo. O jornal circula em todo o país, trazendo em sua principal manchete de capa a informação de que o Butantan está com uma nova vacina. Testes de vacina 100% nacional podem começar em abril, se a Anvisa aprovar, é o que diz o Butantan. O imunizante precisa passar por 3 fases de testes em humanos para verificar segurança e eficácia. Aí você pode pensar, mas o Butantan não já tem uma vacina? Não é essa Coronavac? Então, essa Coronavac, o Butantan só invasa. Ele importa o componente farmacêutico ativo e coloca dentro do frasco e distribui, mas não produz a vacina, porque a vacina vem pronta da China. A Coronavac é uma vacina desenvolvida pelos cientistas chineses e, portanto, tem aí os seus direitos autorais dos cientistas chineses, do governo chinês no caso. Já essa nova vacina do Butantan, que vai se chamar Butanvac, parece que é esse o nome que escolheram, ela é 100% nacional. Os cientistas daqui, os cientistas brasileiros, desenvolveram aí e parece que funciona muito bem. Ainda precisa dos testes clínicos para validar a vacina, mas é muito provável que ela comece a ser produzida e distribuída ainda esse ano. E qual é a importância de ter uma vacina, uma só sua, uma vacina onde o componente farmacêutico ativo esteja em território nacional? Primeiro, para ter controle, né, do produto. Segundo, porque o preço é muito melhor. Tem várias vantagens. Depois, é possível modificar a vacina para que ela possa atender às necessidades das variantes de vírus que surgirem no Brasil ou que aparecerem por aqui. Depois, é ainda possível exportar essa vacina para outros países e, inclusive, customizá-la de acordo com as necessidades desses países. Então, repare que é um passo gigantesco, um avanço significativo. Butantan já faz vacina há bastante tempo, é um nome conhecido, principalmente pelo soro antiofídico, que serve para salvar as pessoas vítimas de picadas de cobra, e também o soro antiepiléptico, que serve para picadas de insetos. Butantan tem aí uma história de serviços prestados à população de São Paulo e de todo o Brasil. Mas agora vai produzir essa vacina para evitar a Covid-19. E está bem adiantado. Poderia ter sido... É óbvio que o Instituto poderia ter produzido uma vacina 100% nacional desde o começo da pandemia. Mas repare que isso custa muito dinheiro. É preciso muito investimento. E eu tenho a impressão que as autoridades brasileiras não cuidaram muito bem disso. O próprio João Dória estava, antes da pandemia, pensando em vender o Instituto Butantan para a indústria farmacêutica, ou seja, privatizá-lo. E agora virou o queridinho do governo, né? E também está aí como ponta de lança do governo paulista para enfrentar essa pandemia. De cada 8 doses de vacina aplicadas no Brasil, de cada 10, 8 são do Butantan. Apenas 2 são da AstraZeneca, que também está sendo distribuída, mas em quantidade muito inferior
a do Butantan. Se não fosse a vacina do Butantan, a vacinação no Brasil nem ia existir, porque essa da AstraZeneca vem pouquinha demais, é muito reduzido o volume, porque vem da Índia, e lá na Índia a situação também não está fácil, o vírus está matando os indianos, então há uma pressão política muito grande para que o governo não exporte vacinas, já que a maioria da população ainda não se vacinou, não teria sentido essa exportação. Então, nesse momento, estamos aí mesmo nas mãos do Butantan. No segundo semestre, né, a partir de junho, julho, agosto, setembro, até dezembro, outras vacinas vão aparecer por aí. Mas, por enquanto, não tem essas vacinas. As vacinas que tem são essas que estamos aí distribuindo a conta-gotas. Porque não está havendo, na real, uma campanha de vacinação. Não tem propaganda na televisão, no rádio, não tem propaganda em todas as mídias. Não é uma campanha de vacinação do tipo assim, venha se vacinar. Se você vir, vai ter vacina. Pode vir, quem quiser venha. Acima de 18 anos pode vir. Não está assim. É por faixa de idade, em determinados horários, e mesmo assim, mesmo sendo por faixa etária, a cobertura vacinal não está em 100%, muito longe disso. O número de doses acaba, então, por exemplo, em vários lugares do país falta vacina, a vacinação já está sendo interrompida, porque se não vacinar devagarinho, acaba a vacina. O que está sendo feito atualmente é uma vacinação a conta-gotas. Para você ter uma ideia, de pessoas imunizadas no Brasil, até agora, um percentual aí da população, considerando apenas a população acima de 18 anos, só 2,8% estão imunizados. Ou seja, tomaram a primeira e a segunda dose da vacina. O que não serve para promover imunidade coletiva e estancar a disseminação do vírus e suas consequências, que é a doença Covid-19, quando grave, provoca uma síndrome respiratória aguda grave e acaba levando a óbito. Sem as duas doses, o sujeito não está imunizado. Então, no Brasil, para que todo mundo, que haja imunidade coletiva, é preciso que mais de 60%, né, entre 60% e 70% da população acima de 18 anos se vacine. E nós estamos com 2,8%. E está morrendo a razão de 3.000 pessoas por dia. Os hospitais estão lotados, as UTIs não cabe mais ninguém. E a situação é crítica. Os hospitais no Brasil estão para colapsar. Estão em situação crítica e à beira de um colapso, de falta de medicamento, de oxigênio, de cama, de respirador, de médico, de tudo. Então a situação, nesse momento, ela precisaria de remédios mais eficazes, né? Precisaria de mais vacina, é preciso que haja um confinamento planejado para evitar a disseminação, é preciso que haja campanha para que as pessoas aprendam a lidar com o vírus, a se proteger, a usar corretamente uma máscara, a higienizar de forma correta o ambiente e também o próprio corpo. É preciso distribuir gratuitamente máscaras profissionais, que são chamadas PFF2. Por que precisa de máscara profissional?
Porque o vírus está disseminado no país inteiro, o contágio entre as pessoas está disseminado. Essa máscara de paninho, essa máscara cirúrgica, ela te protege em ambiente aberto. Mas no ambiente fechado, se tiver uma pessoa com vírus, essa pessoa transmite para todas as outras pessoas. Então, a situação é de distribuição dessas máscaras profissionais. E isso não está acontecendo. Quer dizer, existem medidas a serem tomadas que poderiam ser tomadas e não estão sendo tomadas. E existem medidas que precisam ser apressadas. Uma delas é a produção e importação de vacinas. Muitos erros foram cometidos até agora. O ministro da Saúde quer zerar o jogo, mas o jogo ainda está sendo jogado e enquanto os políticos jogam, muita gente está morrendo. Agora acaba de chegar a notícia de que São Paulo tem 1.193 mortes por Covid em 24 horas e bate novo recorde. Notícia que acabou de chegar. Imagine, 1.193 pessoas morreram nas últimas 24 horas só em São Paulo. Não é no Brasil todo. É um recorde para o estado de São Paulo e provavelmente vai impactar nos números nacionais, nos levando a um novo recorde. A um recorde, e esses recordes sucessivos, eles são dolorosos, porque nós estamos falando de pessoas, não é só número. Bateu o recorde, bateu porque mais gente morreu. Pessoas estão chorando, gente que não precisava morrer está morrendo. E isso é muito grave. Entretanto, a grande preocupação no momento do governo federal permanece sendo uma preocupação econômica, eminentemente econômica. Como fazer uma retomada do crescimento econômico. Essa é a grande preocupação do governo. E isso fica explícito quando o ministro da Economia diz que só vai liberar um auxílio emergencial maior se os congressistas autorizarem privatizações. Repare, como uma chantagem. Me autoriza a privatizar mais, que aí eu libero mais auxílio. A intenção do governo é eminentemente econômica. É uma meta do governo. Hoje mesmo está na Folha de São Paulo a entrevista com o Fábio Faria, que é ministro das Comunicações, e o que ele diz? Ele comemora, que a previsão era que houvesse uma queda de 10% no Produto Interno Bruto, no PIB, e ele comemora que a queda foi de só 4,6%, mostrando que o governo foi eficiente por causa disso. Porque não caiu 10%, caiu 4,6%, mostrando isso como um feito do governo. Mas para fazer esse feito, para realizar esse feito, o governo acabou por condenar muitos que poderiam ser salvos. Não dá para pedir para as pessoas irem para o shopping, comprar e se divertir no meio de uma pandemia, de um vírus mortal. Quem é que... algumas pessoas até vão, né? Umas vão por diversão, por estupidez, por pensamento espontâneo. Outras vão por necessidade mesmo, ficam atoladas dentro de um ônibus, dentro de um metrô, dentro de onde trabalham, confinadas obrigatoriamente, respirando um ar contaminado. A economia é muito importante, é evidente, mas é nesse momento que o governo precisaria fazer uma escolha de prioridades. E a prioridade do governo sempre foi
e continua sendo uma prioridade econômica. Depois, aí vem a preocupação com a questão sanitária, mas é em segundo plano e é meio que por obrigação. Dá para ver, né, a contrariedade do governo ao ter que lidar com a crise sanitária. E esse caminho escolhido é o caminho difícil, é um caminho que pode dar errado e que pode desestabilizar politicamente o governo. Ainda na Folha de São Paulo, brancos são quase o dobro dos negros entre vacinados contra a Covid no Brasil. Escolas preparam ofensiva judicial contra possível prorrogação de fechamento. Por que jovens estão em festas na pior fase da pandemia? É uma pergunta complexa e o jornal Folha chamou alguns especialistas e influenciadores para explicar esse fenômeno. Pressão do Centrão irrita Bolsonaro e Ernesto deve ganhar sobrevida. O Ernesto Araújo é ministro das Relações Exteriores. Centrão quer troca de ministros e tenta moldar Bolsonaro para 2022. Fracasso de Ernesto no Itamaraty não é acidente, lembra o Bruno Bogossian na sua coluna na Folha. Demitido do Ministério da Saúde, Pazuello retorna ao Exército ainda sem função. Que pode, inclusive, essa situação do general piorar, porque tem uns inquéritos contra ele aí, e agora, sem foro privilegiado, corre o risco de ser preso. Hora é de desarmar. Inimigo de Lula e Bolsonaro é o vírus, diz ministro das Comunicações. É o Fábio Faria que eu falei para vocês, é do Rio Grande do Norte e ele quer uma conciliação, uma união difícil, porque para um governo conciliar com a oposição é preciso que o governo ceda, que o governo faça concessões. E para a extrema-direita, o pensamento político da extrema-direita, qualquer concessão do governo é uma derrota, é um símbolo de fracasso. Os radicais, eles enxergam a negociação em si como um símbolo de derrota, um símbolo de perda de poder, de fraqueza mesmo. E aí as pressões ficam intensas, né? Porque se de um lado o Centrão puxa o presidente para se tornar mais maleável, do outro lado um grupo de radicais puxa o presidente para que ele mantenha as convicções, mesmo elas se confrontando com a realidade e se mostrando ineficientes para resolver a crise sanitária, que cada dia só se agrava. Até agora, nada do que foi feito, são 1, 2, 3, 4 ministros trocados, e nada do que foi feito diminuiu a crise, só aumentou. O novo ministro tem agora um desafio. Ele precisa fazer alguma coisa objetiva, um choque de gestão para conter a pandemia. Porque se ele ficar só nessa conversinha de vamos todos juntos dar as mãos e cantar um hino felizes, ele não vai rolar. Primeiro porque a oposição está irritadíssima com o governo, está sem paciência. E uma mistura de falta de paciência com uma tristeza muito grande, com um luto não sofrido por causa dos mortos, junta tudo isso, é muito difícil uma conciliação se o presidente não fizer concessões. Se o presidente fizer concessões, aí será pressionado pelos radicais que estão dentro do governo. Esse é
a conjuntura de forças políticas que estão montadas ao redor do Palácio do Planalto. Vamos às manchetes agora dos portais de notícias no estado da Paraíba, começando com o Mais PB de João Pessoa. Prefeitura deve fechar shoppings e praias de João Pessoa no feriadão. É o decreto estadual que foi publicado hoje. O estado fecha lojas, academias e limita bares e restaurantes. No Mais PB você pode ver em detalhes o que abre e o que fecha. Construtores se reúnem para avaliar decreto. O estado diz que o setor deve parar. População terá que justificar saída de casa durante o feriadão na Paraíba. Essa é uma novidade. Isso aqui vai dar o que falar, pode dar problema. Olha só, ouça aí. Quem sair de casa durante o período de feriado decretado pelo governo do estado será punido se não apresentar justificativa, inclusive no horário do toque de recolher, entre 22 horas e 5 da manhã. Conforme o decreto, os deslocamentos só podem ser realizados para o exercício de atividades essenciais entre os dias 27 de março e 4 de abril. Medida visa reduzir a circulação de pessoas para tentar frear o avanço da Covid-19. Em relação aos estabelecimentos, a Agevisa e os órgãos de vigilância sanitárias municipais, as forças policiais estaduais, os PROCONs estaduais e municipais e as guardas municipais ficarão responsáveis pela fiscalização do cumprimento do decreto. Em caso de descumprimento, será aplicada multa e, se houver reincidência, o local poderá ser fechado. O descumprimento às normas sanitárias de proteção contra a Covid-19 ensejará a aplicação de multa no valor de até R$50 mil. Vai dar trabalho para a polícia fiscalizar essa lei. Unimed de João Pessoa tem mais altas que internações em 24 horas, depois do maior pico. Ex-prefeito da Paraíba relata drama da luta contra a Covid. Dono do grupo Tiago Calçados é preso em Campina Grande por sonegação fiscal. Butantan anuncia a primeira vacina brasileira contra a Covid-19. Acusados de saquear casa de casal morto por Covid são presos. Essa é incrível, né? As pessoas aproveitam-se de uma circunstância de dor e de sofrimento. É incrível o que um ser humano pode fazer. Muito bem, voltamos com as manchetes dos principais portais de notícias da Paraíba. E começando agora com o Jornal da Paraíba. Jornal da Paraíba destaca em sua principal manchete de capa: atividades podem ser flexibilizadas na Paraíba no dia 5 de abril, se tiver esforço concentrado, diz João Azevedo. O novo decreto prevê uma série de novas restrições, além das previstas no decreto anterior. Um decreto colocado aí pelo governador, que tem resistência de alguns setores, principalmente do setor comercial, mais prejudicado, e também muita resistência política. O que o governador João Azevedo está fazendo é apenas o básico. Era preciso muito mais do que apenas um feriadão. Para conter a pandemia,
seriam necessários pelo menos 30 dias, talvez 15, aí abre uma semana, depois mais 15. Só esse feriadão não vai dar conta de frear o contágio. Pelo menos é o que dizem os especialistas. Estado reconhece que distribuiu 10.520 doses a mais de vacinas para João Pessoa. Por quê? Quem primeiro denunciou isso foi o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Ele disse que Campina estava recebendo proporcionalmente menos doses do que João Pessoa. Foi criticado e tal, entrou com a reclamação no Ministério Público e agora o Estado foi obrigado a reconhecer oficialmente que errou. A questão é, errou ou fez de propósito para beneficiar a capital? Será possível que entra governante, sai governante e a água só corre para o mar? Todos os recursos do Estado, até quando precisa de vacina, vai tudo para João Pessoa? Será que não tem nada depois da Ponte Sanhauá? Todos os governadores que passam pela Paraíba priorizam a capital do Estado. É tanto que está lá a maior riqueza, estão lá todas as instituições governamentais, está lá todos os investimentos, os maiores investimentos governamentais. E o resto do Estado? E os 222 municípios? Não existem? Não são prioridade? Não deveria haver mais prioridade? Não deveria haver descentralização do governo para levar desenvolvimento econômico para as cidades pequenas, onde não existe? E agora o governo se apropria de vacinas, distribui apenas para a capital? Muito ruim. Um erro que não parece ser erro. Pode até ter sido, mas eu acho difícil. Por que não errou o contrário? Por que não mandou mais doses para o interior e menos para João Pessoa? É uma pergunta. Podia ter errado o contrário. Por que não errou? Quem foi que fez o cálculo errado? Apresente-se ou não vai apresentar ninguém? E fica isso por isso mesmo. É bem provável. Pagamento do dia trabalhado no feriado antecipado deve ser o dobro do dia normal, é o que diz advogado. Esses os destaques de capa do Jornal da Paraíba. No portal Correio, o destaque é que erro de cálculo faz o Estado distribuir vacinas a mais para João Pessoa. Erro de cálculo, sei. No WSCom, o destaque é para o João Azevedo, que diz: João justifica arroxo em medidas na Paraíba e prevê flexibilização a partir de 5 de abril. O Walter Santos diz que colapso da Covid faz estados endurecerem medidas diante de Bolsonaro insistindo na contramão. O G1 Paraíba destaca o que vai abrir e o que vai fechar, tem uma matéria especial sobre isso. Profissionais de saúde caminham cerca de 2 quilômetros para vacinar idoso em zona rural de Galante. Artistas nordestinos lançam Errante, música em homenagem a Juliette. E no Paraíba Online, o destaque é que empresário revela pedido de dinheiro por parte de assessores do filho de Bolsonaro para abertura de empresa. O Bolsonarozinho, o Jairzinho, filho mais novo de Jair Bolsonaro, está sendo acusado aí de cometer crimes. A ver, porque não se sabe ainda, há uma investigação, uma denúncia, mas nada foi provado. Empresário de Campina Grande é preso por conta de sonegações tributárias. Destaque do Paraíba Online. Agora, Paraíba Rádio Blog.
Se tiver que perder a função e ir para a cadeia, que vá, diz Julian Lemos sobre policiais de Sergipe. Após denúncia de Bruno, Secretaria Estadual de Saúde reconhece erro no repasse de vacinas. No blog do Max Silva, o destaque é que Faculdade de Campina Grande abre seleção para contratação de professor. E no blog do Márcio Rangel, Polícia Federal investiga a aplicação irregular de vacinas em empresas de viação em Belo Horizonte, Minas Gerais. Um caso complicadíssimo e ainda não explicado de vacinas da Pfizer que teriam sido compradas e aplicadas em ricaços de Minas Gerais, mas a Pfizer disse que não vendeu, ninguém sabe de onde vieram essas vacinas. O fato está sendo investigado, o crime, né, possível crime, investigado pela Polícia Federal. No Realidade PB, medida provisória com antecipação de feriados na Paraíba é publicada no Diário Oficial e já entra em vigor. As regras já estão disponíveis. Fonte 83. Com últimas medidas conseguimos estabilizar a curva de casos e internações. É o que diz João Azevedo, que está tentando isso, né? População terá que justificar a saída de casa durante o feriadão. E Prefeitura de João Pessoa paga salários de março dos servidores a partir de hoje. No Hora Agora, inclusive, foi o primeiro site da Paraíba a trazer informação de que o Estado tinha errado na conta aí das doses. Errado, né? Segundo o governo. Congresso aprova orçamento da União para 2021. Anvisa alerta para evitar a mistura de vacinas nas diferentes doses. São os destaques do portal Hora Agora, editado aí pelo brilhante Lenildo, grande jornalista. Paraíba recebe mais de 76 mil doses de vacinas até sábado. É o que destaca o Página 1 PB. E no Paraíba Todo Dia, na Paraíba, decreto suspende aulas presenciais, transportes intermunicipais e fecha repartições públicas, rodoviárias e estádios de futebol. Até os estádios também serão fechados. Esse é o principal destaque de capa do Paraíba Todo Dia. No painel do CONAS, de Covid-19, está marcando que nas últimas 24 horas, no último período, foram 2.787 mortes. O Brasil já tem 303.462 óbitos confirmados, mais de 12 milhões de pessoas foram contaminadas e nas últimas 24 horas foram 100 mil de uma vez só. Um recorde também para o período de 24 horas. Repare que a pandemia só cresce. Apesar de todo esse festival de anúncios governamentais, os números só pioram. É óbvio que o que está sendo feito não é o suficiente. Que é preciso um choque de gestão para parar o vírus, para reduzir o contágio, para reduzir as mortes, para desafogar os hospitais, para diminuir a dor e o sofrimento. E até agora é só firula, é só propaganda, marketing, discurso, retórica e pouca ação efetiva com resultados mensuráveis. É o que eu tinha para hoje. Tenham todos um excelente final de semana, tenham um bom dia. Segunda-feira a gente está de volta para mais uma edição do programa Jornal de Campina Grande. Inscreva-se no podcast, faça seus comentários e deixe aí suas mensagens. Até o próximo programa. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro.